Quem nos ajuda a entender um pouco mais essa situação no Rio Grande do Sul, em especial para o trigo e, claro, o impacto disso para os mercados, é Elcio Bento, analista das safras e mercado. Meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. O prazer é todo meu. Sempre bom falar contigo. Obrigada, Elcio. Bom, como eu falei, né, Elcio, eu ia começar conversando contigo sobre o mercado externo, mas acho que diante dessas imagens que a gente acabou de acompanhar e de uma reunião que aconteceu ontem mostrando que o setor, né, as entidades que representam o trigo aí no Rio Grande do Sul apresentaram que a perda dos solos é uma das principais preocupações para o início da próxima safra, eu queria a tua avaliação diante da sua experiência, de como é que você está vendo essa nova safra de trigo gaúcha, prestes o plantio a ter a data de início. Como é que você está avaliando essa situação? Pois é, Carla. Se por um lado a gente não teve as regiões afetadas diretamente pelas enchentes, enfim, o setor mogeiro foi mais afetado diretamente. O setor de produção, a área da produção que já tinha sofrido ano passado muito com aquele excesso de chuva no período da colheita, agora já começa a se encaminhar, a gente já liga a luz de alerta para a possibilidade de um atraso no plantio. Se a gente tiver, a janela do plantio ainda está dentro de está dentro da normalidade, ainda não está, não pode se dizer que já atrasou o plantio de trigo. O problema é que quanto mais a gente tem essa situação, conforme foi abordado ontem na reunião da Câmara Setorial, a gente tem uma perda de lavoura, né, uma perda de solo pela erosão, e também tem um solo tão úmido que não permite que os maquinários iniciem os trabalhos. E até mesmo com um solo tão úmido, talvez colocar semente neste momento no solo poderia até apodrecer essa semente em vez de germinar. Então começa a preocupar, sim, Carla, porque a partir do momento que o produtor tem que atrasar, primeiro que vai ter um custo maior para recuperar esse solo que foi perdido, né, pelo excesso de chuva, por processos de erosão. Então tem um custo maior e talvez não consiga ir tão logo a campo para iniciar esse trabalho. E quanto mais atrasa esse trabalho de plantio, a gente tem um produtor que tem mais dificuldade de escalonar o seu plantio. O que isso quer dizer? Normalmente o produtor coloca o seu plantio, divide esse plantio em algumas etapas para evitar que eventualmente uma diversidade climática pegue toda a sua lavoura. Então, quando acontece, por exemplo, no Mandelinho, como que é esse que se encaminha, e a gente tem períodos de geada muito forte, se tu escalou esse plantio, né, os trabalhos de plantio, uma eventual geada forte pode pegar uma parte de sua lavoura e não pegar outras partes, isso diversifica o seu risco. Então, começa a preocupar, é preciso a gente ver o que vai acontecer de agora em diante em relação ao clima. Ontem, esse final de semana, domingo e ontem choveu, domingo à noite, ontem choveu praticamente o dia todo, então a gente tem ainda um processo, um clima ainda muito complicado que começa a preocupar. Quanto mais atrasa esse plantio de trigo, também pode ser que em algumas regiões aquele produtor que tem um foco na safra de verão, para aproveitar a melhor possibilidade da janela de verão, acabe nem plantando o trigo. Então, ainda não dá para a gente consolidar, cravar que a gente vai ter uma redução da safra em relação às nossas primeiras expectativas, que já eram de redução de área plantada, mas uma redução ainda mais acentuada, daquele nível que a gente está trabalhando em torno de 15% de redução da área, mas a luz de alerta está ligada e o que a gente espera realmente é que a gente tenha pelo menos condições climáticas que permitam ao produtor recuperar enfim, essas lavouras, esses solos para iniciar o plantio aqui no Rio Grande do Sul. Agora, Elcio, isso traz alguma preocupação adicional em relação à oferta com o trigo brasileiro, porque temos ali uma condição ainda do que se perdeu do que estava já colhido. O trigo brasileiro, né, a safra de trigo já O que estava que isso quer concluída no dizer? estado, Normalmente o mas produtor coloca. o que estava armazenado nos silos também se perdeu em partes. Inclusive, o CPE aponta nessa manhã de hoje que os preços estão subindo aqui no Brasil também por conta dessa preocupação com a nossa oferta por aqui. Como é que você avalia, um, esse movimento e dois, essa análise do CPE? De fato, os preços estão subindo e a oferta interna no Rio Grande do Sul ela já era muito pequena. Só para em termos de comparação, a safra anterior a essa que a gente comercializou, o Rio Grande do Sul produziu 6 milhões de toneladas para um consumo pelas indústrias inferior a 2 milhões de toneladas, ou seja, teve um excesso
um excedente de 4 milhões de toneladas. Nessa safra que foi colhida agora, e que no ano passado, e que está sendo comercializada agora, a projeção inicial era de uma produção em torno de 5,5 milhões de toneladas. Com todas as chuvas, se colheu 3,2 milhões de toneladas. E se nós tivemos desses 3,2, mais de 1 milhão de toneladas com qualidade para ser processada pelos moinhos, foi muito. Então, neste ano, ao contrário do ano passado, em vez de ter excedente de oferta, o moinho precisou comprar muito no mercado internacional. E vinha comprando muito, já comprou, os dados de lineups mostravam mais de 500 mil toneladas chegando no Rio Grande do Sul, e com certeza boa parte desse trigo que veio de fora estavam nos moinhos da região aqui do Vale do Taquari e Porto Alegre, que foram eventualmente ou possivelmente, né, não dá para a gente ter essa certeza, mas muito possivelmente foram perdidas. Então a oferta é apertada. Só que os preços estão subindo no Brasil porque essa oferta é apertada e essa oferta apertada aumenta a necessidade de importação. E aí a gente tem o mercado balizado pela paridade de importação, e o que eleva os preços aqui no Brasil não é uma possibilidade de não ter o abastecimento, mas sim a que preço esse abastecimento vai ser suprido. E hoje esses preços são, por paridades de importação, aí até em torno de R$ 1.600 a tonelada. Para uma negociação que a gente tinha no início do ano em torno de 1.200, então a gente tem esse respaldo do mercado internacional pelas compras externas que a gente tem. A Argentina subiu os preços de forma muito expressiva. Só para a gente ter uma ideia, no início do ano, trigo argentino era negociado nos portos do país a US$ 200, hoje está 280 até US$ 300. Então subiu muito, e a necessidade de compra, uma maior necessidade de compra de trigo, especialmente da Argentina, e esses preços elevados dão o respaldo para a elevação das cotações aqui no mercado doméstico. O que a gente viu ontem no Paraná, por exemplo, o produtor elevou as suas pedidas para 1.600, o moinho estava pagando até 1.550 no CIF, dentro do moinho. Então, o mercado começa a se ajustar a esse preço de paridade de importação, e isso sim dá respaldo para que, pela primeira vez em um bom tempo, a gente tenha preços neste ano muito parecidos com os que eram praticados há um ano. Então, o mercado tem suporte para a elevação de preços, especialmente nessa safra velha, porque tinha pouco trigo no Rio Grande do Sul. Aconteceu toda essa tragédia climática, aumentou essa necessidade de importação. É bem provável que o setor moageiro reduza a sua quantidade de moagem aqui no Rio Grande do Sul, mas se isso acontecer, os excedentes de farinha que eram produzidos aqui no Rio Grande do Sul vão ter que ser compensados em outras regiões, e isso, claro, vai direcionar parte da demanda, mas fica muito claro porque até o início da próxima safra a gente vai ter uma situação de aperto na oferta interna, e a necessidade de compras internacionais acaba elevando a perspectiva, mantém, né, o cenário de alta de preços aqui no Brasil. Elcio, esse quadro dessa oferta restrita pode impulsionar um aumento das nossas exportações de trigo nesses próximos meses? Exportações Ah, perdão, mais. as nossas importações, as nossas importações. Claro. Uhum. É uma necessidade. A gente tem uma indústria nacional que consome anualmente cerca de 12 milhões de toneladas. Se a gente colocar uma safra que foi de 8 milhões de toneladas, e boa parte dela, talvez aí não é um número que tem muito certo, mas cerca de 3 milhões eram de trigo feed, né? Trigo que não tinham qualidade para ser processados para farinha. A gente tem uma abertura de uma necessidade de compra em torno de pelo menos 6 milhões de toneladas. Desses 6 milhões de toneladas, entre agosto do ano passado e o mês de abril deste ano, foram compradas 3,8 milhões de toneladas. Ou seja, a gente tem pelo menos quase em torno de 2 a 2,5 milhões de toneladas, pelo menos para comprar nesses meses que ficam que fecham a temporada, né? Que agora seria esse mês de maio, o mês de junho e o mês de julho, e até colocar agosto ainda, porque é quando começa a ingressar o trigo paranaense, que vai estar disponível para moagem a partir de setembro. Então, sim, a gente tem uma necessidade de comprar bastante. A gente viu o trigo argentino sempre muito competitivo em todas as regiões do Brasil. Hoje, o que a gente tem é que o preço russo, o trigo russo, já é competitivo no Nordeste brasileiro. O trigo russo passa a ser uma alternativa competitiva, até a gente já tem registros dos primeiros navios vindos da Rússia para o Nordeste brasileiro,
Mas em relação a esse fator possibilidade alternativa russa, o que a gente tem é uma impossibilidade, um bloqueio fitossanitário que não permite esse trigo vir, por exemplo, para os moinhos do sul do Brasil. Na verdade, só Uhum. consegue vir até Santos. Então, essa alternativa russa, ela é uma possibilidade para os moinhos do Nordeste, mas aqui no sul a gente fica muito dependente dessa necessidade de compra vinda da Argentina, de um trigo que é bastante caro. E aí, claro, o próximo repasse que a gente tem que ver é o repasse para a farinha. Infelizmente, o consumidor final vai acabar sentindo isso. O que a gente vinha tendo até agora é que os moinhos não estavam conseguindo repassar esse aumento do preço do grão para a farinha, mas me parece pouco provável, houve um descolamento do preço do grão e da farinha, mas é pouco provável que esse ajuste de mercado não ocorra. Então, a gente vai ter essa elevação de preço da farinha. Algo que pode trazer algum descontrole, algum desajuste do mercado de farinha é exatamente que os moinhos do Nordeste vão comprar um trigo russo mais barato, os moinhos até de Santos conseguem comprar o trigo mais barato da Rússia, e isso pode dificultar ainda mais a situação de moinhos aqui do Sul, Sudeste, mas especialmente do Sul, que estão pagando mais pelo seu trigo para seu trigo, sua matéria-prima em relação aos seus pares do Nordeste. Então, isso pode trazer alguma distorção no mercado de farinha. Mas é muito provável que a gente vai ter preços subindo ainda na safra velha, e isso vai obrigar, né, a um ajuste também no preço da farinha. Elcio, isso combinado com um mercado externo que também está ali diante de algumas incertezas, a questão climática na Rússia está preocupando, na Ucrânia está preocupando, em outras origens produtoras tá preocupando. Hoje o trigo em Chicago volta do feriado, subindo de novo quase 2%. Isso combinado a essas incertezas no cenário externo, essa trajetória constante de alta dos preços, isso traz uma certa desorganização ali do mercado, ou uma necessidade de reorganização do mercado global de trigo diante de todos esses problemas que foram se acumulando? Eu acho que isso aí é uma pergunta bastante interessante, porque nós tivemos na Rússia um provedor de trigo quase que é, muito certo nos últimos anos, porque é um país que está em guerra, precisa vender o seu trigo, precisa fazer caixa, e conseguiu colocar, ou tem um saldo exportável de mais de 50 milhões de toneladas. Só para a gente ter uma ideia, o segundo maior exportador, que é o Canadá, tem 25 milhões de toneladas. Então é um player muito forte no mercado internacional, estava jogando trigo muito forte no mercado, com preços muito competitivos no mercado internacional, e agora, com as incertezas que a gente vê, especialmente porque é um período que, do mês de maio, com muitas geadas, uma safra que vai ser colhida em julho, então pega muito trigo que está em momentos sensíveis ao frio, e, claro, uma redução da oferta da Rússia vai reacomodar ou vai reajustar aquele cenário que a gente tinha a Rússia muito forte no seu saldo exportável e direcionando os demais países. A Ucrânia, que está aqui do lado também, vai ter quebra este ano, e também era um país que, devido à necessidade de escoar via Europa, achatava os preços na Europa e derrubava os preços também dentro da Europa. Tem notícias também que a França, né, o maior exportador de trigo soft do mundo, também está com quebra de safra. Então, o que a gente vê no cenário global é um cenário que a gente sempre estava falando que a gente precisava de um fato novo para que os preços globais estancassem a tendência de baixa. Estancaram essa tendência. Quando a gente vê a posição técnica, os fundos especuladores na Bolsa de Chicago, eles estão se desfazendo de posições vendidas. Quando um player um agente está vendido no contrato, é porque ele comprou a um preço mais alto e vai vender exatamente a um preço mais baixo, ou seja, ele está precificando, vislumbrando uma tendência de queda. E o que está acontecendo neste momento é que esses players começaram a vender contratos vendidos. Isso significa que aqueles agentes que são os mais informados no mercado estão começando a se desfazer de posições de trigo, porque vem, se não, pelo menos, se a gente não tem pelo menos uma posição de aumento de posições compradas, que ele daria muito claro uma tendência de elevação das cotações, a gente vê que que esses agentes já percebem que o trigo deixou de ter uma tendência de baixa. A gente tem questões aí financeiras, um juro norte-americano muito alto, por exemplo, impede que um pouco desses agentes que estão desfazendo posições vendidas entrem comprados para aproveitar uma eventual tendência de alta, talvez possam estar saindo ativos mais de risco e realizando em cima de ativos mais seguros, como são os juros norte-americanos. Por outro lado, também pesa um pouco contra uma tendência mais forte de elevação do trigo, Desculpe.
o fato de que nós temos uma safra do Hemisfério Norte muito próxima, na verdade, a iminência do ingresso da safra do Hemisfério Norte pode trazer ou impedir uma elevação um pouco mais consistente. A gente deve ter realizações ao longo desse movimento, mas me parece bastante claro que a gente já engatou uma tendência de alta no mercado internacional do trigo. Tínhamos uma linha de tendência de baixa muito bem desenhada desde julho de 2023. A partir de maio, inverteu essa tendência e a gente tem uma linha de tendência de alta começando a ser desenhada dentro do mercado internacional. Maio vai se encerrar com uma alta considerável para os futuros do trigo, né, Elcio? Sim, a gente tem aí, ainda não acabei não fiz ainda a minha conta para maio, mas o que a gente viu que nas últimas semanas, o acumulado em relação ao mês passado passava de 25% em Chicago. Certo. E não só Chicago, a Rússia mesmo, que tinha preços em torno de US$ 200, já está em torno de US$ 226. Na Europa, como todos os preços subindo, e especialmente para nós, a Argentina também. A Argentina subiu muito, agora em torno de um platô, está lá em torno de 270, 280, não tem demonstrado muita força além disso, mas já os preços que nós temos atualmente ainda tem muito espaço para a gente ter elevação, ainda tem espaço para elevação de preços aqui no nosso mercado interno. Bom, Elcio, qual é a orientação que a gente consegue entregar para o produtor para finalizarmos aqui a nossa conversa de hoje? Tanto o produtor que tem trigo para vender e consegue avançar na sua comercialização, quanto para o produtor gaúcho que está ali tentando entender todo esse cenário, como isso impacta os seus negócios, a sua próxima temporada. A gente consegue trazer uma orientação comum para o produtor ou justamente por conta desse cenário tão complexo, cada orientação vai ser muito particular esse ano? Não é novidade no trigo, um ano muito complicado. A gente tem ainda numa safra velha uma situação de que os preços têm espaço para recuperação. Talvez no Rio Grande do Sul a grande dificuldade seja que a gente tem escassez de produtos de qualidade padrão Argentina, né? É um trigo, mesmo trigo milho, é um trigo mais fraco. Então vai ter um deságio em relação às paridades de exportação, mas tem um espaço bastante significativo ainda para a gente ter esses ajustes. Enfim, então trigos mais fracos negociados ontem, aproveitando para mandar um abraço para minha amiga Moema, que é a minha fonte de informações aí no Rio Grande do Sul, lá de Santa Rosa, está nos acompanhando também aqui, já me mandou um oi aqui. Que bom. Mas a gente tem espaço ainda para recuperação. Safra nova, a gente tem um cenário que está, em termos de preços, muito mais atrativo do que a gente tinha no início do ano, por exemplo. A gente tinha um cenário que a gente fazia as contas e não via trigo para safra nova acima de R$ 850 a tonelada. Hoje a gente já tem um cenário muito mais interessante para essa formação de preço. A gente já tem um cenário de cotações de safra nova indicações no porto em torno de 1.200. Então já não é tão ruim como era antes. Claro, não vai ser os preços que a gente tem da safra velha, mas tem uma possibilidade sim de preços mais atrativos. Então tudo vai depender do que a gente vem por aí. Agora o que a gente torce para que o plantio aqui no Rio Grande do Sul ele consiga avançar. É interessante também a gente olhar o cenário Brasil um pouco mais completo. Minas Gerais, a gente tem uma situação de seca terrível, essas questões climáticas que nos deixam, enfim, a gente está aqui embaixo de água e Minas Gerais sofrendo com excesso, com escassez hídrica, pode ter uma quebra de até 30% da produção mineira, que ano passado foi uma produção recorde. Então, tem todas essas engrenagens do mercado que ainda estão se ajustando. Acho que a principal delas, que a gente pode ver com um pouco mais de otimismo a safra anterior, é que os preços globais estão retomando uma situação de preços um pouco mais atrativa. Bom, Elcio, quero muito te agradecer pelas informações, pelas orientações e uma análise sempre muito completa. Aqui no Bom Dia Agronegócio, você é sempre muito bem-vindo. Continuamos a nos falar para que a gente possa construir juntos esse cenário e dar essas informações para o produtor. Muito obrigada mais uma vez. Boa semana para você. Para ti também, Carla, para todos que acompanham o Notícias Agrícolas, um grande abraço e até mais. Até mais, até a próxima.